de ter conosco hoje aqui uma missionária que veio lá do Quênia. E ela viria naquele domingo que choveu muito, que todo mundo ficou, ela ficou ilhada também, né? Ela ficou ilhada, estava com desejo de chegar até aqui, mas não deu, realmente não deu. E antes dela viajar, a vaguinha que tinha era hoje. Eu falei, claro que pode ser, né? Tem tudo a ver Páscoa com missões, tem tudo a ver. Então, minha querida, pode chegar para cá, Jaqueline Matos, ela vai trazer para nós grandes desafios da obra missionária. Ela é nossa missionária, não é da Junta de Missões Mundiais, não, é dessa igreja. Igreja, olha aqui a nossa missionária. Missionária, olha aqui a sua igreja. E louvado seja o nome do Senhor, que Jesus te abençoe e te use mais uma vez, tá, querido? Graça e paz, queridos irmãos. Que alegria poder estar aqui. Eu confesso que naquele domingo que choveu muito, ficou eu e meu esposo. Ele ia para uma igreja, viria para cá, e a gente já agoniado, e a chuva caindo, e o trânsito completamente parado. E aí a irmã falou assim, descansa, ninguém conseguiu chegar. Mas Deus sabe todas as coisas, porque Ele sempre prepara o que é bom, perfeito e agradável para nós. E que alegria estar aqui. O pastor me falou que o meu nome é Jaqueline Matos, mas se meu esposo estivesse aqui, ele já ia brigar. Porque meu nome é Jaqueline Matos Tupula. Tupula. Não é brasileiro esse nome. Não sou casada com brasileiro, sou casada com moçambicano. Hoje ele está pregando na igreja, na estrada de Madureira. Ele está ali falando e sei que está sendo uma bênção também, como aqui já está sendo, e Deus é muito bom. A gente está ali no Quênia, na cidade de Mero, depois de 7 anos em Moçambique. Eu tenho uma história para contar. Quem é solteiro aqui? Ninguém quer ser solteiro, né? 1, 2, 3, com vergonha, né? Eu fui para o campo solteira. Fui para o campo já com 36 anos. E quando eu saí do Brasil, eu falei assim, Deus, eu já procurei no Brasil, não tem ninguém que queira casar com uma maluca igual a mim. Então, eu estou indo para o campo, porque eu quero servir o Senhor com o melhor dos meus dias. Eu não quero te dar o resto dos meus dias. Mas já que eu estou indo, o Senhor sabe que eu quero casar. Mas já que eu estou indo, ainda não casei. Controla os hormônios todo. Para tudo, dá um stop em tudo, mas quando eu casar, liga tudo de novo. Dá uma turbinada. E eu fui para o campo solteira. E aí, um belo dia, chego na igreja e vejo um negão tirar o chapéu, tocando uma guitarra. Eu falei, ei, Jesus. O Senhor falou para mim, eu pedi o Senhor para não olhar nem para a esquerda, nem para a direita, mas esqueci de pedir para não olhar para frente. E foi tão interessante como Deus faz as coisas, né? Eu chorei 3 meses, pastor, porque eu achava que eu estava errada. Falei, eu vim para o campo, vou destruir meu ministério agora. Estou aqui há 6 meses, a junta pediu que eu ficasse 3 anos sem me relacionar com ninguém, mas não me relacionei, não. Nos conhecemos e foram 3 meses de choro. Foi tão interessante que um belo dia eu já estava desesperada já, que eu falei, agora vou ser chutada, vou voltar para o Brasil. E eu resolvi conversar com o nosso pastor lá em Moçambique. E eu cheguei na casa dele, ele era bem gordinho, e eu cheguei já chorando e falei, eu preciso falar uma coisa para você. E aí ele falou, pode falar. Eu falei, está acontecendo isso. Está vendo aquele negão lá? Ele mesmo, não consigo parar de pensar naquele homem. E aí eu estava desesperada, irmãos. Daí ele deu uma risada. Eu falei assim, eu estou desesperado, você está rindo? Ele falou assim, é porque alguém também já veio aqui. E
aí ele nos chamou para conversar os dois e disse: sejam melhores amigos, já que vocês ainda têm 2 anos e meio pela frente. Sejam melhores amigos e obedeçam. E nós obedecemos. Foi fácil? Eu olhava aquele beição daquele negro, eu falei, que vontade de tascar um beijo. Mas não podia tascar um beijo. E ele conta que um dia ele orando, a oração deles foi: Deus, me dê uma esposa que te ame, que te sirva. E aí, um finalzinho da oração, ele diz assim: a gente tem que ter cuidado, porque eu falei para Deus, se for branquinho, eu agradeço. E depois de 2 anos e meio, o Senhor disse: é agora. A junta aprovou o nosso casamento em novembro, em janeiro nos casamos. Não tinha tempo a perder, irmão. E posso te dizer que Deus religou os hormônios todos. E é isso que Deus faz. Cuide das coisas do Senhor, que Ele cuida das suas. Não tenha medo. Mas eu digo outra coisa: Deus não escolhe marido nem mulher para ninguém. Porque a única que Ele escolheu lá foi a Eva. E quando a Eva fez um negócio errado, Adão falou o quê? A mulher que tu me deste. E aí depois desse dia, Deus falou assim: não, escolhe você. Mas se você é filho obediente, me apresenta. E eu vou dizer se eu abençoo ou não. Então, minha irmã, ore de olho aberto. Não feche os olhos, porque teu negão de tirar o chapéu pode estar aqui na frente. Deus faz essas coisas e juntos nós estamos servindo ao Senhor agora ali em Quênia. E Deus tem colocado grandes desafios. Estamos com um trabalho de plantação e de revitalização de igreja. Meus irmãos, revitalizar a igreja é osso. Você pega um bando de gente cheio de ranço, cheio de coisa velha que não quer mudar. A gente tem no corpo diaconal da nossa igreja irmãos que não foram batizados, nos diáconos. A gente tem pessoas na igreja que pagam para ser membros da igreja. Uma carteirinha de membro. A irmã vai todo domingo lá na frente e diz assim: quem não pagou a membresia, por favor, nos procurar, senão vamos recolher a carteirinha de membros. Pensa em nós ouvindo um trem desse, negócio doía no ouvido, mas a gente falou, precisamos entender o pensamento deles. Depois de 6 meses, fizemos a primeira pergunta: como se faz, ou como podemos fazer para nos tornarmos membros do corpo de Cristo, não da igreja, do corpo de Cristo? E aí eles disseram: não, tem muitos irmãos que dão valor, e esse valor é para ajudar no funeral, quando houver, nas infelicidades. E aí eles se tornam membros da igreja. Por que nós fizemos essa pergunta? Chegamos na igreja, tinham 10 membros. Mas quando nós saímos para visitar, a gente conheceu todo o bairro que era membro da igreja. Eu falei: gente, mas eu estou na igreja 6 meses e eu nunca vi vocês aqui. Aí fomos entender que através daquele pagamento a pessoa se tornava membro da igreja. Veja bem. E aí fomos lá para Efésios 2, 8 e 9. Não é pelo que você paga, não é pelo que você faz, é pela graça. É a graça, somente a graça. E aí começamos a colocar eles para pensar. Segunda coisa, todos os cultos chegavam-se na igreja e dizia assim: hoje eu estou salvo. Hoje eu fui salvo. E nós começamos a pensar, por que só hoje foi salvo? E a gente foi entender que na cabeça deles, a salvação se perdia todos os dias. E todos os dias, no outro dia, tinha que se receber a salvação de novo. E a segunda pergunta que a gente faz é: como nós podemos ser salvos? E aí eles responderam: através do sangue de Cristo. E a segunda frase foi: então, se é o sangue de Cristo que te salva, através do arrependimento, pela fé, Jesus então precisa morrer todos os dias, porque o sangue dele já foi derramado por nós. E se você perde a salvação, você precisa de um novo sangue. Quem vai derramar esse sangue? Então o sacrifício de Jesus foi em vão. O que ele fez na cruz foi em vão. E aí começamos a desafiá-los a pensar:
tragam bases bíblicas para essa crença. Ninguém trouxe até hoje. Deus tem feito isso, mas é desafiador. Tem dias que eu chego em casa e eu falo para o meu esposo, eu acho que a gente não escutou Deus, não. A gente escutou um assovio e pensou que era Deus. Porque, meus irmãos, é como se a gente desse 3 passos à frente e 2 atrás, mas graças a Deus que um passo ficou firme. E a gente começou a aprender a celebrar aquilo que aos nossos olhos são pequenas conquistas. E assim temos servido ao Senhor. Mas eu também vim hoje aqui para compartilhar algo da parte do Senhor. Algo que Ele tem colocado em nosso coração. E quando a gente fala, estamos vivendo um tempo de campanha onde o tema é Viva a Compaixão. E o que tem a ver a ressurreição de Cristo com compaixão? Eu digo para você que tem tudo a ver, porque se não fosse a compaixão do próprio Deus por nós, ao enviar seu único Filho Jesus, para que eu e você hoje estivéssemos aqui sentados, ouvindo a mensagem de Cristo, então, de nada adiantaria, porque a compaixão começou do próprio Deus. E aí a gente olha a vida de Jesus, e eu acho interessante quando a gente fala de compaixão, pegando o exemplo do próprio Deus, porque Ele deu algo de mais precioso, o seu único Filho, para morrer por mim e por você. E aí, quando a gente, como cristão, pensa em compaixão, a gente deve entender que compaixão não é dó, não é piedade, não é empatia. E que muitas vezes a nossa compaixão está baseado no nosso ser carnal e não no nosso ser espiritual. Porque a compaixão que vem de Deus, ela te move a fazer algo. Ela te impulsiona a fazer algo. E a compaixão humana, ela faz apenas com que você faça caridade. E olha que a gente é ruim de fazer caridade, hein? Tem hora que a gente recebe umas roupas rasgadas de doação, que a gente fica assim, Deus, como é que alguém conseguiu tirar isso do lixo para dar para alguém? E na minha cabeça só vem isso, meu Deus deu o seu Filho Jesus por mim, por que eu estou dando o meu resto? É tão interessante que minha mãe, uma mulher de Deus, diaconisa, serva fiel, hoje está sentada lá juntinho de Jesus, cantando. Ela nos ensinou desde pequeno. Sempre que quiser dar algo a alguém, tire aquilo que você mais gosta, não aquilo que você não gosta. Se é uma blusa, que seja essa, dê essa, porque a outra coisa não vai te fazer falta. Mas aquilo que você mais gosta, vai fazer falta para você naquele momento. Mas, irmãos, com o passar do tempo, isso se torna tão gostoso que você passa a viver dessa forma. Tinha uma irmã que me ajudava lá em Moçambique, e eu ensinei ela sobre a questão da compaixão e do dar. E a gente tem muita facilidade de comprar roupas em África, roupas que vêm de doação da Europa. Eu uso marca. Eu tenho bolsa da Chanel, que eu paguei $3. Chanel original. Eu nem trago, senão eu vou falar assim, não vou dar oferta para a missionária não, porque ela está andando com Chanel. E como a gente tem essa facilidade, eu comprava muitas roupas na rua para dar. E eu chegava e entregava parte dela, e eu dizia assim, Deus não enche despensa que já está cheia. Você vai chegar na sua casa, você vai tirar as roupas que você tem, que você mais gosta, e você vai dar a alguém, e você vai repor essas lá. Porque Deus não enche despensa cheia. Precisamos entender sobre compaixão. Precisamos entender. E aí o texto da palavra de Deus que eu quero ler com você, que fala ao meu coração, é justamente o texto da crucificação do nosso Jesus, que no momento de maior dor, que no momento de maior sofrimento, ele demonstra um ato de compaixão imensurável, que eu tenho certeza que nenhum de nós seríamos capazes de dar. Vamos abrir. Lucas 23, Evangelho de Lucas 23, versículo 33 a 42.
Obrigada, meu irmão. Já não estou enxergando. Vamos lá. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali, observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Deus, e Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Senhor, louvado seja o teu nome, pela tua palavra, pela ressurreição do teu filho Jesus, teu filho amado Jesus. Obrigado porque através do sangue de Jesus derramado, nós temos vida hoje. Nós temos vida em abundância, vida eternal. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Jesus me ensina sobre compaixão no momento de maior sofrimento da sua vida. Jesus me ensina sobre compaixão quando a dor, a laceração do corpo estava tão doendo, tão forte. E ele coloca a sua dor de lado para levar alento. Quando era zombado, escarnecido, açoitado, ele olha e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, exemplo maior de compaixão é isso. Jesus me ensina que, para que eu tenha compaixão, primeiro eu preciso conhecê-lo como meu Senhor, meu Salvador. E a gente vive um tempo de templos deliver. As pessoas entram, fast food, diria, comem e vão embora, mas não continuam se alimentando. As pessoas vêm à igreja porque acham que, estando aqui, elas vão ser alimentadas no domingo. Mas a minha pergunta é: você só come no domingo? Você não come nos outros dias da semana? A palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E não é qualquer conhecimento, é da palavra. Eu não sei por que quando o homem vai montar alguma coisa, sobra um monte de parafuso. Se ele desmonta o negócio do carro, eu falo para o meu esposo: meu bem, se esse parafuso está aí é porque ele tem uma função aí. Por que quando você desmonta o negócio sobra o parafuso? Estou mentindo? A maioria é assim. Comprou o berço da criança, não leu o manual, já vai montar. Aí sobra um monte de coisa, peça, não sei onde encaixa. Meu irmão, a tua vida cristã é assim. Você tem um manual de regra, fé e prática, que é a palavra de Deus. Mas se você não tem o hábito de consultar esse manual, vão sobrar peças na sua vida. Peças vão ser jogadas fora, e peças que são fundamentais. Porque aquele berço pode cair com o bebê. Aquele carro, a roda pode soltar.
E a sua vida pode desmoronar porque você não tem relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo acerca da compaixão é que eu devo ter um relacionamento com o meu Deus para que eu entenda de compaixão. Porque compaixão é algo que sai do seu coração, vem do coração de Deus para o seu coração. O amor de Deus é um amor ágape. O nosso amor é um amor filéu. É um amor interesseiro. É um amor que só ama quando é amado. Só ama quando tem interesse. A gente vive num mundo onde as pessoas giram tudo em volta do seu próprio umbigo. Você já percebeu que as pessoas estão impacientes de ouvir? Compaixão requer ouvir. Porque como você vai sentir a dor do outro se você não ouve o outro? A gente tem necessidade de falar. Já percebeu isso? Eu acho que por isso que a palavra de Deus diz que sejamos prontos em? Tardios em? Você precisa ouvir mais para ter compaixão. Se você não ouve, você não vai entender a dor do seu próximo. Pode ter pessoa do teu lado sorrindo aí, mas está com a vida destruída. Porque você que está sentado ao lado dele nunca perguntou como está a vida dele, ou do que ele está precisando. Jesus me ensina a ter compaixão quando ele olha a dor e o sofrimento do outro. E o exemplo está ali, naquele homem, os dois ao lado de Jesus, e um zombando, escarnecendo, e o outro diz, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele nada fez. E aí ele faz o pedido de socorro. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus podia dizer para ele assim, meu irmão, eu também estou no mesmo buraco que você. É cada um por si, farinha é pouca, meu pirão primeiro. Mas Jesus diz o quê? Hoje mesmo você estará comigo. Hoje mesmo. E aí eu entendo que para ter compaixão que vem de Deus, muitas vezes eu vou precisar deixar minha dor de lado para socorrer o outro. Eu vou precisar ouvir. Eu vou precisar fazer algo. A terceira coisa que eu aprendo com Jesus, quando está relacionada à compaixão, está lá no texto de Mateus 8, versículo 1 em diante, quando aquele leproso se aproxima de Jesus e adora Jesus, e ele diz assim, se tu quiseres, eu posso ficar limpo. E a resposta de Jesus qual é? Eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. E naquele mesmo instante ele ficou limpo. Meus irmãos, a compaixão requer atitude. Requer você enxergar a dor do outro, você se compadecer da dor do outro, mas você fazer algo pela dor do outro. E isso parte da sua resposta, eu quero. Porque se o seu coração está fechado, nada acontece. Viver a compaixão em meio a um mundo egocêntrico é a nossa função como cristão. Viver a compaixão em um mundo deturpado, corrompido, é a nossa função como cristão. Mas eu só vou conseguir viver isso se a minha vida estiver alinhada com Deus. Se a minha intimidade com Deus estiver presente. Às vezes as pessoas acham que a vida do pastor, do missionário, do líder é um glamour, né? Meus irmãos, tem hora que dá vontade de você falar assim, Deus, para que o Senhor me chamou? Mas ao mesmo tempo, você olha aquilo que o Senhor está fazendo e você diz, obrigada, porque eu faço parte disso. Obrigada porque eu posso viver a compaixão. Falar sobre compaixão me traz à memória uma situação que nós vivemos de uma senhora que se chamava Miséria.
Dona Miséria já era uma senhora de mais ou menos 50 e poucos anos, com aparência de bem mais, por causa do sol, do trabalho pesado. E nós conhecemos a Dona Miséria porque nós reuníamos as crianças e precisávamos de um lugar para fazer o culto. E o único lugar que tinha era a sombra da casa da Dona Miséria, tinha um pé de mangueira ali. E eu pedi permissão, podemos fazer o nosso culto aqui? Ela disse, pode. Primeiro culto, 100 crianças. Segundo culto, 250 crianças. E ali ficou sendo o local oficial do culto. Mas o nome dela me incomodava de alguma forma. Eu sei que em África, em muitos países africanos, o nome é dado ao filho de acordo com a situação que a mãe está vivendo. Então você tem filho chamado castigo, tristeza, você tem filho chamado alegria, esperança, porque depende da situação em que ela está vivendo. E eu um dia reuni um grupo de voluntários, mais 2 voluntárias, e fomos à casa da Dona Miséria. E quando chegamos lá, a primeira pergunta que eu fiz a ela foi, por que o seu nome é Miséria? Me explica. E ela disse, minha mãe me deu esse nome, porque ela teve 10 filhos, e todos morreram. Quando ela engravidou de mim, ela disse, essa é a minha miséria, porque também há de morrer. Só que a Dona Miséria não morreu. E ela viveu. E nós percebemos que aquele nome trazia um peso sobre a vida dela. Porque quando ela nos contou essa história, ela chorou. E eu chorei junto, claro. E eu falei para ela, Dona Miséria, eu posso te apresentar alguém que tem poder para mudar o seu nome. E eu comecei a falar dos nomes que Deus já havia mudado na palavra dele. E fui falando um por um, e os olhos dela foram enchendo de brilho. E eu falei para ela assim, qual nome você gosta? E ela disse assim, Maria. Gosto de Maria. Eu falei, então a partir de hoje, Deus está te registrando como Maria. E ela olhou igual Nicodemos. Como é que pode mudar meu nome se eu já sou velha? Eu falei, não se preocupe, esse é meu papel. Meus irmãos, saímos da casa dela, na segunda-feira, dia das crianças ir para a escola, passavam todas na minha rua para me cumprimentar. Às 6 da manhã eu estava no portão, e eu dizia para cada um delas, olha, sábado a gente vai ter culto lá debaixo da árvore da Vó Maria. E aí eles perguntavam, tia, a gente mudou de lugar? Falei, não, é lá mesmo, Deus mudou o nome dela. O nome dela agora é Maria, Maria. Às vezes eu acordava, ia na casa dos vizinhos e falava assim, você viu a Vó Maria hoje? E aí o pessoal falava assim, quem é a Dona Maria? Eu falei, Vó Maria, onde a gente faz o culto. Eu passei a não pronunciar o nome Miséria. Passado um mês, a Dona Maria foi à casa da minha amiga, que falava xangana bem, porque eu não falava muito bem. E ela foi contar que reuniu os filhos, vieram de longe, de outras províncias. Porque em África é assim, quando os pais chamam, os tios chamam, os filhos têm que vir. Vieram todos. E o que ela disse para os filhos foi, 3 anjos vieram na minha casa e Deus mudou o meu nome. Já não me chamo Miséria, meu nome é Maria. E todos vocês têm que me chamar de Maria. Dona Maria morreu, Irmã Maria morreu no ano passado. Salva, convicta. Que bênção, isso é compaixão, meus irmãos. Não é sobre comida, não é sobre roupa. Às vezes é sobre sentimento, emoção. E você precisa estar atento. Deus é tão maravilhoso que Ele tem nos dado tantas experiências que se eu fosse ficar falando aqui, ia ser a noite inteira. Em Moçambique, nós estávamos ali já há alguns anos. E como eu disse para vocês, eu peguei uma pessoa que me ajudava, irmã Anita, mulher de Deus, mulher sofrida, dessa finura. E eu convidei ela para me ajudar na minha casa. Eu falei assim, a senhora pode me ajudar? A minha intenção era fazer algo por ela. E ela começou a trabalhar na minha casa. Todos os dias de manhã, quando ela chegava, a gente parava na beira da pia, ela fazia o chá dela, eu fazia o meu cafezinho, claro, e a gente ficava batendo um papo.
Um dia Deus falou comigo, faça uma pergunta para a irmã Anita. E eu falei, Deus, qual a pergunta? E ele falou, pergunte a ela qual o sonho dela. Ela chegou no outro dia, da mesma forma, eu falei, irmã Anita, Deus ontem pediu para eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu sonho? A irmã Anita abaixou os olhos e disse, irmã, eu já não tenho sonho há muito tempo. Eu só vivo. Uma mulher com HIV, contaminada pelo marido, havia perdido 2 filhos em consequência das doenças oportunistas do HIV, tinha um único filho, Tadeu, que ela cuidava como se fosse uma joia preciosa. Joia mais preciosa. Tadeu era o filho amado, cuidado, que se passou a ser nosso sobrinho amado, cuidado. E aquilo incomodou, aquela resposta no meu coração. E eu me lembro que eu entrei para o quarto, dobrei o meu joelho e falei, Deus, como alguém não pode sonhar? Como alguém não pode sonhar? Não tem sonhos. E aí Deus fala comigo, repete a pergunta de outra forma. No outro dia, quando ela chega, eu disse, ontem Deus falou comigo para te fazer uma pergunta, hoje Ele mandou mudar a pergunta. E a pergunta é, quando você sonhava, qual era o seu sonho? E ela abriu um sorriso e disse, eu sempre quis ser modista, costureira. E eu falei para ela, pois hoje você não vai trabalhar, saia daqui, procure um curso de corte e costura, nós vamos pagar para você. E ela foi feliz, encontrou o curso, estudou 7 meses, no final de 7 meses ela veio com diploma. Irmã, podemos abrir nosso curso de costura, porque eu já sou modista. E o projeto Transformar nasceu através da vida da irmã Anita. Através da vida dela, nós abençoamos mais de 75 mulheres e homens com curso de corte e costura, e ela se tornou professora, já não trabalhava na minha casa. Deus transforma. Deus faz você voltar a sonhar quando já não há esperança. E aí ela tinha uma situação com o marido muito difícil. Um cara que pensa num cara que não dava dinheiro para comprar comida. 7 da noite ele dava tipo R$5 e falava assim, vai na rua comprar alguma coisa para fazer para o jantar. E nós passamos então a cuidar dela e do Tadeu. O Tadeu um dia cai da árvore, fratura o braço, ele era dessa finura também, o braço só ficou balançando. Levei para o hospital e na minha cabeça eu falava assim, esse menino não pode pegar nenhuma infecção, porque ele tem HIV, vai ser um problema. Voltou, ficou bem, se recuperou. E um dia eu saio de Moçambique, venho ao Brasil e a irmã Anita me liga e diz, tia Jaque, teu sobrinho foi para a igreja, 5 dias de jejum e oração na igreja. Você pensa que você faz jejum em África, o povo faz jejum. O povo entra para a igreja e fica 5 dias dentro da igreja. Fazem turnos de oração. Quando chega a hora de um grupo descansar, o outro grupo começa a cantar e orar. E esse grupo descansa. Acorda, o de lá descansa. 5 dias. E eu do Brasil fiquei como? Meu Deus, esse menino não pode fazer isso. Ele precisa tomar o remédio. Como é que vai ser? Ele vai ficar com fome 5 dias. Ele só tem 13 anos. Ele vai morrer de fome. Como é que vai ser? Pequena fé, né? E eu falei para ela assim, irmã, vai lá na igreja e pergunta qual o propósito que ele está fazendo esse jejum, porque tem que ter um propósito. E ela foi na igreja, o pastor falou, irmã, volta para casa que seu filho está orando. Ela voltou. Segundo dia ela foi lá de novo, tentou falar com o Tadeu falou, não vou falar qual o propósito. O pastor falou, volta para casa e não volta mais aqui, que seu filho está orando. Passou o jejum e a oração, ele chega em casa e ele então decide falar o propósito. E ele diz, mãe, eu fui pedir a Deus para me curar, porque eu não sou criança. Eu já não aguento mais tomar remédio. Eu não aguento mais não poder correr, não poder brincar. E eu pedi a Deus que Ele me curasse.
Quando ela me ligou, eu falei, Deus, é impossível. É impossível. Eu não tenho fé suficiente para isso, mas o Tadeu tem. Honra a fé dele. Passado um mês, ela me liga e diz, irmã, tem uma notícia. Eu falei, conta. Já pensei, tá mal, né? Ela falou, irmã, Tadeu foi fazer os exames de rotina e ele se tornou indetectável para o HIV. Tadeu hoje está com 21 anos, estive com ele agora. Pensa num menino evangelista. Na casa dele tem um grupo de mais de 50 jovens que ele discipula. Ele atrai pessoas. E ele fez o aniversário de 21 anos e mandou um vídeo para a gente. E ele dizia, eu nunca tive uma infância como vocês, mas eu tive pessoas que me guiaram para os caminhos do Senhor e hoje eu estou aqui. Compaixão não é só sobre dar o seu dinheiro, mas é sobre transformar vidas. Meus irmãos, são tantos exemplos que Deus nos dá. Milagres. A gente é incrédulo, né? Mas Deus faz milagre. Pastor, nós estávamos um dia numa aldeia fazendo o Natal especial das crianças. A gente faz isso todo ano. Tínhamos preparado lanche para 250 crianças. Quando chegamos na aldeia, tinha 360 crianças. Tínhamos comprado o melhor para dar a eles. Peixe frito e batata frita. Era um almoço especial. 3 dias de atividade. Recebemos umas doações de camisa do Brasil e short do Brasil para 250 crianças, mas tínhamos 360. Tínhamos voluntários do Brasil conosco. Começamos as atividades. Na hora do almoço, uma voluntária disse para mim, já que nós temos 360 crianças, não temos peixe para todo mundo. O que fazemos? Vamos dividir o peixe no meio? Eu falei, o peixe é desse tamanho, se a gente dividir no meio, um vai comer a cabeça e outro vai comer o rabo, não vai dar certo. Eu falei para ela assim, vamos orar e vamos dar o peixe inteiro para cada um. Eu fiquei ali envolvida nas atividades, daqui a pouco eu olho para debaixo da árvore, a voluntária que veio falar comigo estava em prantos, sentada, sem forças. E ela disse assim, hoje eu presenciei um milagre. Eu falei, o que houve? Ela, as 360 crianças comeram um peixe inteiro. Toda a equipe comeu um peixe inteiro. E as mulheres da cozinha comeram um peixe inteiro. Multiplicação do peixe. Essa irmã até hoje ela é uma evangelista nas ruas do Brasil. Está aí. Porque Deus chamou. Ela falou, eu vi o milagre de Deus. Segundo milagre, camisa do Brasil e short. Já viu Deus fazer milagre, camisa do Brasil e short? A gente tinha o conjuntinho certinho para 250 crianças. Aí eu falo com as minhas voluntárias, dá camisa para um, short para outro. Mas tem aquelas vovozinhas voluntárias que esconde doce para dar às crianças na hora errada. E que pega camisa e short do Brasil e veste em todo mundo e deixa 100 e poucas crianças sem nada. E aí a tia Má vai atrás. Quem fez isso? Foi a irmã. Peraí, tira a camisa desse, põe nesse. Tira o short desse, põe nesse. Você vai ver uma foto no vídeo que tem exatamente isso. Crianças com camisa e outras com short. Mas todas ganharam o seu prêmio. Compaixão não é sobre o que você tem para dar, mas é sobre o que Deus coloca na sua vida para dar. Deus deu o seu único filho para morrer por mim e por você. O que você tem dado? O que você tem dado a Deus primeiramente? E o que você tem feito pelo seu próximo? A gente tem um trabalho muito intenso com crianças. Nossas crianças memorizam um salmo por semana. Entram no projeto, tem que ter boa nota na escola, tem que ser obediente em casa e os pais trazem um relatório e toda semana elas entram e tem que falar um salmo inteiro no meu ouvido. Não vale Salmo 133 porque eu falo que é pequenininho. Escolhe um salmo maior. Ah, tia, eu quero falar esse. Não, outro. Nosso desafio final,
Qual foi o salmo? 119. Nosso desafio final. E eu disse para elas, quem memorizar o salmo 119 vai ganhar um kit escolar com tudo. 5 meninas memorizaram o salmo 119 de ponta a ponta. Voltei ano passado em Moçambique. Sabe o que aconteceu? Fomos recebidos por essas meninas e meninos que fizeram um culto dirigido e pregado por elas. Algumas são muçulmanas, mas que os pais deixavam ir no projeto e que a palavra entrou e ficou. Eu dizia para elas, quando seus pais fizerem missa ao antepassado, você vai, porque o único lugar que Satanás não pode entrar é seu coração, mas você é uma criança e você deve obedecer aos seus pais, mesmo indo para missas. As crianças são consagradas desde bebê aos antepassados, aos demônios. Meninas são consagradas a maridos espirituais. Deixa eu te falar uma coisa, a autoridade espiritual do filho não está sobre a mãe e o pai, mas sobre os tios e os avós. Então, você pode ser uma família cristã, se o avô decidiu pegar seu filho e levar no curandeiro, ele vai levar. Ele vai levar. E aí essa menina, quando consagrada, ela não pode mais se casar. Se ela se casa, ela é possuída pelos demônios no momento do ato sexual. E ela pode matar o marido, não ela, o demônio. Como quebrar isso? A gente recebia na clínica crianças que chegavam cheias de amarras, filhos de crente, e eu perguntava por que essas amarras. Diziam, para proteção contra os maus espíritos, para proteção contra a doença. E aí eu dizia assim, bom, não protegeu, porque você está numa clínica que é um hospital e que vai sair daqui com remédio, seu filho está doente. Corta essas amarras. E eles, Satanás prendem eles pelo medo. E eles diziam, não posso cortar, porque não fui eu que coloquei. Nós temos o testemunho do pastor Marcos, criado para ser curandeiro. Você sabe que é uma linhagem. Se o pai é curandeiro, o filho tem que ser curandeiro para dar sequência. E o pastor Marcos estava nessa linhagem, já estava na escola de curandeiro. Você sabe que é oficializado isso em grande parte da África. Eles são considerados médicos, porque trabalham com ervas, mas têm as invocações dos espíritos. Pastor Marcos foi evangelizado por alguns missionários e ele então decide entregar a vida a Jesus escondido. Ele entra para dentro da casinha de palha dele e ele passa 3 dias e 3 noites lendo a Bíblia. Ele diz que quando o sono vinha, tinha uma bacia d'água, ele enfiava a cabeça na bacia, levantava e continuava lendo a Bíblia. No primeiro dia, ele disse, Deus, eu vou tirar essa primeira amarra, mas eu sei que eu vou morrer. Porque era isso que o diabo falava. E aí ele diz que no primeiro dia ele tirou e não morreu. Ele falou, opa, continuou lendo a Bíblia. No segundo dia tirou mais um pouco, não morreu. No terceiro dia, no final do dia, ele sai do quarto e ele diz para a família, a partir de hoje eu não vou ser curandeiro, porque eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Pastor Marcos foi amaldiçoado pela família. Foi acolhido pelos missionários. Então ele conhece a sua esposa, Alegria, nome lindo. E aí decide se casar. Nem a família dela e nem a família dele compareceram ao casamento, porque eles tinham aceitado a Jesus e tinham deixado as tradições de lado. E a primeira coisa que a família falou foi, vocês não vão ser abençoados com filhos, porque vocês descumpriram as regras da tradição. A esposa do pastor Marcos ficou grávida a primeira vez, perdeu o bebê. A família toda dela e dele veio. Isso foi porque vocês abandonaram as suas tradições. E o pastor Marcos conta que ele orou e ele falou, Deus, não é o meu nome que está sendo envergonhado, é o seu nome. Faça algo.
3 meses depois, ela engravida de gêmeos. Nasceu, perfeito, 2 meninos. Passado 1 ano, ela engravida de novo, de gêmeos. Resultado de tudo, a família dele e dela aceitaram a Jesus como Salvador e hoje servem ao Senhor por causa desse testemunho. Deus faz essas coisas, meus irmãos. Deus transforma o caos em matéria-prima para a obra de arte. É isso que Ele faz. Mas depende de nós também estarmos prontos a dizer, sim, eu vou fazer algo, eu vou viver essa compaixão. E eu quero finalizar esse tempo, passando um vídeo para que você veja um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Fez em Moçambique, está fazendo agora no Quênia. Vamos lá, meus irmãos. E depois tem a dancinha, porque todo pastor tem que pagar o mico de dançar aqui comigo na frente. God bless you. I love you all. I'll see you. Oh, they tell me I forgot something. Olha meu negão bonito lá, viu? I forgot. Nintole. Wahambanati. Oh, Wahambanati. 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 Oh, Wahambanati. Oh, Wahambanati. Siyabonga. Siyabonga Jesus. Siyabonga Jesus. Bonyama Yesu. Siyabonga. Bonyama Yesu. Siyabonga. Siyabonga Jesus. Siyabonga. Siyabonga Jesus. Siyabonga Jesus. Bonyama Yesu. Siyabonga. Bonyama Yesu. Siyabonga Jesus. Siyabonga. Wakambalati. Wakambalati. Oh, Wakambalati. Oh, Wakambalati. Nosso curso de corte e costura. Simu Wakambalati. Nosso chá com crochê. Mamela. I went to Guyana. When I got there, they said to me, Butisoli, why Usishia Tinabulengo? I said, sing it for me. This is what they said. What's it? Wafamanaina. Oh, Wafamanaina. Oh, Wafamanaina. Agukeza. Oh, Asa. Wafamanaina. Oh, Wafamanaina. Oh, Wafamanaina. Agukeza. Agukeza, yes. Agukeza, yes. Squambusha. Multiplicação do peixe e da camisa do Brasil. Now, 2 months ago, I went to Venda. They said to me, Eu quero convidar alguém aqui do louvor, do violão, de algum lugar aqui, porque eu também gosto de colocar eles em mais lençóis. Eles vão tocar agora uma musiquinha para mim. Vamos, pessoal. Pastor, o senhor tem direito a convidar mais 2 pessoas para dançar com você aqui. Escolhe lá. Vai, pastor. Vamos, pastor. Vem. Escolhe 2. 2. Eu quero passar o ritmo.
ritmo. Eu quero passar o ritmo. Yeshua Shamalisa, Yeshua Shamalisa. Cadê o do violão? Direto da África, pastor Geraldo. É do sapatinho de fogo. Olha só, os músicos vão pegar... E do violão é melhor. Não sei. Não. Eu vou cantar a música só para os instrumentos pegarem o ritmo, tá? E aí a gente vai. A música diz assim, ó. Deixa eu ir na palma. Pastor, não vale imitar meu passinho. Vocês não vale imitar meu passinho. Eu vou ficar até aqui atrás, escondido. Fica na frente. Vou ficar aqui atrás. Vai à frente. Vai pra frente, pastor. Vamos lá. Ei, não olha... Não, vocês são africanos. Africano vai no seu ritmo. É ou não é? Ok, vamos lá. 1, 2, 3. Yeshua Shamalisa, Yeshua Shamalisa, Yeshua Shamalisa, Yeshua Shamalisa. Washamaliza biluyanga asusam biluyaridwi avekambi luamoya Yeshua Shamalisa Washamaliza biluyanga Yeshua Shamalisa Yeshua Shamalisa Zambi luyanga asusambi luyaridwi avekambi Yeshua Shamalisa Washamalisa biluya. Glória a Deus. Vocês, como dançarinos, são bons pregadores. Obrigada, pastor. Meu amigo. Você pode fazer parte desse projeto. Ali do lado do pastor tem umas fichas. Você... Você pode ofertar com R$30 mensais. É a oferta mínima. E você vai estar abençoando uma dessas crianças. E vai estar abençoando a nossa vida, porque a gente também come, veste e mora. Você pode fazer isso por boleto, você pode fazer isso por débito automático.